Os pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje o assunto são crianças. Então, pessoal, como o título do vídeo, Karatê Infantil, um eterno aprendizado. Por que eu coloquei esse título? Porque eu comecei a dar aula para crianças, já dei há muito tempo, depois fiquei um tempo sem dar aula e há um tempo atrás voltei a dar aula também para crianças. E alguns anos atrás, na verdade, né? Vários anos atrás. E eu vou falar um pouco hoje do Karatê Infantil, como que funciona, como que é e como que a gente aprende. Eu gosto de dar aula para crianças, gosto também de dar aula para adultos. Na verdade, para adulto é mais fácil dar aula, porque você pode dar uma coisa mais complexa e tal, não vai ter muita dispersão nas aulas, embora tenha um pouco às vezes, mas não vai ter muita dispersão nas aulas, dispersão de atenção. As crianças, no geral, né? Cada um é diferente do outro e tal, mas de maneira geral, você pede para ficar sentado e tal, né? Sentar. E dali 1-2 minutos já dispersou de novo, você chama, você tem que falar 10 vezes a mesma coisa, mas acaba sendo interessante como uma criança entra na academia com um comportamento às vezes um pouco, não está acostumado com a academia e tal, então, né, está acostumado a fazer muitas vezes o que quer na casa e tal, ou não, né, ou quer extravasar na academia também, só que vê que na academia tem uma disciplina. Os pais têm que ter esse pensamento, colocar o aluno na academia, o filho na academia, para, principalmente no Karatê, para disciplina. Isso é o principal. Disciplina. E o aluno, ele pega a disciplina no Karatê, porque eu tive alunos já muitos alunos, né? Tem aluno que é bonzinho por natureza de casa e tal, é mais fácil, né? Tem alunos que são mais indisciplinados e tal, só que você vê que vai pegando os jeitos, vai pegando a parte técnica e tal, né? E acaba sendo muito interessante. Para a criança, quando você vê a criança quando entra sem saber fazer absolutamente nada, né? E você vê a criança executando um chute perfeito, fazendo um kata, é uma satisfação enorme. Uma satisfação enorme que nós temos quando vemos o aluno da gente progredindo e tal, e a criança progredindo numa velocidade inacreditável, né? Um detalhe também que eu quero falar sobre disciplina. Eu até vi um vídeo esses dias falando sobre isso, até vou repetir o que ele falou, né? Até vou dar o crédito ao Marcos Jimenez do canal Núcleo Dharma, um canal excelente, aliás, né? Ele até falou, um dos vídeos dele lá, né? Ele até falou que criança entra para disciplina, só que, tipo, disciplina é diferente de educação. Educação vem de casa, é verdade, né? Tem criança que eles não podem chegar sem educação, porque a gente não vai... O Karatê faz parte da educação também, óbvio, né? Mas a gente não tem que... A educação, o básico da educação tem que vir de casa. Senão não tem milagre que resolva, né? A disciplina e tal. E as crianças, eu já vi crianças tem crianças terríveis e tal, mas terríveis que eu digo, né, bagunceira, super ativa, só que consegue entender que tem que ter disciplina, consegue executar as coisas corretamente, progride nos golpes, começa a fazer golpes melhores, aprende a parte técnica, que é o kata e do Geiko, que é uma parte chata para criança, porque criança é hiperativa por natureza, quer coisa de brincadeira e tal, né? E kata e do Geiko, que são a parte técnica, é uma coisa mais séria e tal, mais chato. Quando é aula disso, é uma aula mais chata. E só que a criança, quando você vê ela aprendendo isso, aprendendo a parte técnica, é uma gratificação enorme. Outra coisa, para aula, esse é o meu método, né? Eu acredito que é assim, a aula de criança e a aula de adulto é diferente. Quando eu abri essa academia aqui, falo aqui do Dojo Kimi, aqui em Sorocaba. Quando eu abri esse dojo, mesmo sem aluno nenhum,
eu já separei horário de adulto e criança. Tinha entrado alguns adultos e tal, né? O horário de criança eu vim aqui, não tinha criança nenhuma, não tinha aluno, né? Até entrar o primeiro aluno e depois o segundo, mas já abri horário diferente. Por quê? Misturar horário, isso é uma dica que eu, na minha visão, né, eu dou para outros professores assim, né? Que eu penso, pelo menos, né? Que eu vejo, na verdade. Misturou criança e adulto, atrapalha os dois. Atrapalha a criança e atrapalha o adulto. Para a criança fica uma aula chata. Pro adulto ficou uma aula maçante também, porque você tem que chamar a atenção da criança. Criança, ela é indisciplinada, vai fazer mais bagunça, vai se distrair mais, tem que ficar chamando mais atenção. Então, a aula não flui para nenhum dos lados. Qual a diferença de aula infantil e aula de adulto? Principalmente, o final do caminho é o mesmo, entendeu? Eu, particularmente, pro exame de faixa, pro adulto, da mesma faixa, por exemplo, vai fazer exame de faixa laranja. O adulto fazer exame para laranja e a criança fazer exame para laranja, criança de 4 anos, criança de 7 anos, de 10 anos, de 8 anos, eu peço a mesma coisa que peço para o adulto. Eu peço a mesma coisa. Óbvio que para a criança o nível de cobrança é um menor, isso é claro, né? Quando a criança é bem menor, óbvio que o nível de cobrança é menor, mas eu peço a mesma coisa, ou seja, eu ensino a mesma coisa. Porém, com metodologia completamente diferente. Criança, eu tenho que periodicamente nas aulas, dar uma brincadeira, fazer uma gincana, fazer uma brincadeira com um circuito, que eu chamo de circuito aqui, que é uma travessia com obstáculos que eu monto, né? Faço umas brincadeiras com bolinha e tal. Isso, óbvio que eu não posso fazer só isso, se deixar as crianças só querem isso. Todo dia as crianças perguntam se vai ter brincadeira e tal. Eu só dou isso também, né? Daí muda, não é karatê, é recreação infantil, né? Daí muda o nome, né? Então, só que eu tenho que dar isso, a gente só tem que dividir, né? Dividir a aula, dar um pouquinho de brincadeiras e tal, e um pouquinho da parte técnica. Tem dia que é só a parte técnica, não tem jeito, né? Somente quando se aproxima de exame, veja que não tá bem ainda, tem que treinar mais, daí não tem jeito. Tem que treinar mais a parte técnica. Mas, periodicamente, toda semana, pelo menos um dia, uma aula e meia, né? Sempre, tipo, em 2 aulas eu coloco brincadeira no meio, uma aula não, assim que funciona, né? E coloco brincadeira e tal, porque a criança, é daí que a criança se entretém mais na aula, porque a criança ela tem que estar entretida na aula, senão ela acaba se desmotivando. E você quer, por mais que o pai obrigue, ou já vou falar um pouco disso, mas suponhamos que o pai obrigue a criança a vir, não, você tem que ir no karatê, porque vai pegar disciplina e tal, vai sim, querendo ou não. Só que a criança chegando aqui, a criança ela tem que ter interesse também, porque se a criança não tiver interesse, se ela não tiver interesse em fazer as coisas, ela pode ficar e tal, mas não vai progredir da mesma maneira. Então eu quero que a criança tenha interesse, né? Eu quero que os pais eu quero que se a criança, o que eu penso é o seguinte, isso é um pensamento meu, particular. Se a criança quiser sair, para a criança de 6, 7, 8 anos, ela pode até gostar do karatê, mas entre karatê, ficar jogando videogame na casa, ficar jogando bola com os amigos, com os amiguinhos, ficar brincando com os amiguinhos, ela vai preferir a segunda opção. Entendeu? Então, os pais eles têm que meio que forçar um pouco a criança aí, mesmo que não queira. Isso é o meu pensamento. E nessa parte tem que forçar um pouco sim, né? Só que o trabalho da gente é manter a criança interessada aqui dentro. A criança veio, tem que estar interessada aqui dentro, né? O que não pode, por exemplo, eu tive alunos que eu perdi alunos porque eu fiquei sabendo, os pais me vieram me falar que ia tirar os alunos. Eu fiquei, um caso que aconteceu aqui, eu fiquei chateado com o que aconteceu, né? Que ia tirar os alunos, os filhos, eram 2 meninas, estavam indo super bem, porque elas falaram pra eles que eu só castigava elas. Uma tem 8, outra tem 10 anos, né? E eu nem dava tanto castigo pra elas assim, entendeu? Nem dava tanto castigo pra elas assim, né? Mas eu castigava quando fazia bagunça, óbvio, né? E eu falei pra mãe, olha, desculpa, eu não posso nem ser questionado em relação a isso. O cara tem a disciplina. Se não tem disciplina, tem que castigar. Não tem que ser questionado em relação a isso. Não tem conversa, não tem questionamento, entendeu? Só que os pais, eles não podem, tipo, tem que no máximo vir conversar comigo para fazer, ou ser irrelevante, pô, mas é para isso mesmo. Se não quer ser bagunçado, se não quer fazer bagunça, se não quer ser castigado, não faz bagunça, né? Pô, os pais têm que ter essa visão, e tem que dar essa carta branca pro professor.
entendeu? Óbvio, o professor, hoje em dia, né, antigamente faziam isso, né, hoje em dia o professor não vai encostar no aluno, não vai bater no aluno, não vai fazer nada disso, né, mas castigar, falar mais forte e tal, o professor tem que fazer. O professor tem que fazer, se precisar, o professor tem que fazer. E os pais não podem nem questionar em relação a isso, entendeu? Esse foi o único caso que aconteceu, né? Achei estranho que as meninas estavam indo super bem mesmo, né? E, enfim, né? Não dá pra fazer nada, né? Quer que eu falo que não vou castigar mais? Se não fazer bagunça, não pode ser tirado da minha autoridade de jeito nenhum pelos pais ainda, imagina. Não tem condição. Então, mas o legal que eu vejo, isso foi um caso atípico, né? Foi um caso atípico, não é comum isso acontecer, porque os pais, não, no geral, quando colocam no karatê é uma arte marcial pra criança, que quando é para criança, que tem esse foco aí de disciplina mesmo, de disciplina, pré-disciplina e tal. E é isso que o karatê vende e é isso que o karatê faz. Então falando um pouco do tema mesmo que eu coloquei aqui, o karatê é um eterno aprendizado, eu falo porque eu dando aula para crianças, eu já aprendi muito, aprendi coisas que nem, por exemplo, brincadeirinhas eu faço uma brincadeirinha aqui que é semelhante a uma queimada e tal, né? Com as crianças também, né? Umas brincadeiras que eu faço aqui, né? Quando a criança é queimada, a criança vem, tem que ficar fazendo exercício, sai da roda, ficar fazendo exercício, né? E tal. Enfim, mas eu vi que nessa brincadeira, muitas crianças no começo não aceitavam perder, entendeu? Algumas crianças não aceitavam perder e tal, e queria chorar e tal, e daí eu já dou aquela já chama atenção, né? E nisso eu aprendi que esse tipo de brincadeira ensina as crianças a aprender, é uma das coisas que ensina a criança a aprender a ganhar e perder, o karatê tem que ensinar a criança a ganhar e a perder. Por quê? Porque na vida ela vai ganhar e vai perder. Quando ela perder, ela não pode se desmotivar, ela não pode se desanimar, jogar tudo pro ar, não, entendeu? E eu não tô nem falando em questão de competição e tal, falando da questão da vida. A criança aprende a ganhar, a criança tem que aprender a ganhar, tem que aprender a perder. Quando é uma criança mimada, que os pais deixam fazer o que quer e tal, é indisciplinado e tal, e não tem esse caminho, não entra nesse caminho para aprender a ganhar e aprender a perder, quando cresce e tal, na primeira dificuldade que tiver na vida, vai entrar em depressão, querer fazer besteira e tal. Então, né? Então isso é uma coisa muito importante. A arte marcial, eu acho que tem que ser ensinado desde pequeno. Criança, eu acho que os pais têm que colocar numa arte marcial. Eu indico o karatê com todo louvor, entendeu? Com todo louvor mesmo, né? Tem que ser colocado numa arte marcial, tem que ser colocado a criança tem que tentar, ao passar dos anos, ou não classificar quando entra criança, quando chega a 12, 13 anos, às vezes começa a mudar a cabeça e tal, isso que os pais também têm que ajudar, e não pode, tem que ficar firme ali, né? E para passar essa fase de adolescência e conseguir levar o karatê para a vida, entendeu? A arte marcial para a vida, tornar uma filosofia de vida mesmo. Então, esse foi o recado de hoje, pessoal. Até a próxima.